Bom dia, pessoal. Essa é a primeira atividade de hoje, tá certo? E vamos falar sobre a pré-história e o início da história, tá certo? Vocês vão preencher o cabeçalho aí em cima e eu vou ler aqui a atividade para vocês. Tradicionalmente, divide-se a longa trajetória da humanidade em pré-história e história. A pré-história começa com o surgimento do gênero Homo, do qual fazemos parte. Há cerca de 2 milhões de anos, até a invenção da escrita, ocorre por volta de 3.500 a.C., e a história iria da invenção da escrita aos dias atuais. Vocês entenderam, pessoal? No momento que começaram a escrever, pinturas, essas coisas, e começou a história. Ok? Vamos continuar. Com base nas técnicas e materiais utilizados pelos nossos antepassados, os cientistas dividem a pré-história em dois períodos: o Paleolítico, que é a idade da pedra lascada, e o Neolítico, o da pedra polida. Tá certo, pessoal? Aí tem assim, observe a linha do tempo. Aí tem surgimento do gênero Homo. Quando foi que surgiu? 2 milhões de anos. Depois, desenvolvimento da agricultura. Foi quando eles começaram a fazer agricultura. 10.000 anos antes de Cristo. E depois, descoberta de metais. 5.000 anos antes de Cristo. E, por último, invenção da escrita. 3,5, no caso 3.500 antes de Cristo. Tá certo, pessoal? Tem os três períodos: Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Aí nas questões, pessoal, temos assim. Na primeira, de acordo com o texto acima, o que marca o início da pré-história? E quando isso ocorre? Quando isso ocorreu? O início da pré-história, pessoal. Vocês vão olhar lá no texto, lá no comecinho, e vão responder essa pergunta. Questão 2. Que grande acontecimento marca o início da história humana e quando isso ocorreu? Quando foi que aconteceu o marco no início da história? Questão 3. Os cientistas dividem a pré-história em dois períodos. Quais são esses dois períodos, pessoal? Vocês vão colocar o nome desses dois períodos aí. Tá certo? Questão 4. Segundo a linha do tempo, acima, qual foi o grande acontecimento da pré-história no ano 10.000 a.C.? Vocês vão lá olhar o ano 10.000 a.C. e olhar o acontecimento que teve nesse período. E na questão 5, segundo a linha do tempo acima, qual foi o grande acontecimento da pré-história no ano de 5.000 a.C.? Dessa vez vocês vão olhar o acontecimento de 5.000 a.C., tá bem? E na outra atividade, vamos falar sobre geometria, matemática, né? No número 1 diz assim: observe os sólidos geométricos do quadro a seguir. Olha, pessoal, temos o paralelepípedo, que é um bloco retangular, não é isso? Aí temos o cilindro, o cone, cubo e esfera. De acordo com essas formas geométricas, vamos responder as perguntas, tá bem? Aí temos assim: agora observe os objetos abaixo e coloque os nomes dos sólidos geométricos que eles lembram. Gente, eu sei que não vai caber, são os espaços bem pequenininhos, não é isso? Vocês vão pegar os que tem lá em cima e enumerar. Coloca o número 1 no paralelepípedo, o 2 no outro e assim por diante. Coloca cada um número, tá certo? E aí vocês vão pegar os objetos e só adicionar esse mesmo número, tá bem? Questão 2. Coloque os nomes das figuras geométricas a seguir. Aí você vai colocar os nomes aí, que esse espaço é maior e cabe, tá bem? Você vai colocar o nome das figuras geométricas, tá certo?
Não são os sólidos geométricos, são o nome das figuras. Qualquer dúvida é só me mandar uma mensagem, tá bem? E um bom dia.